Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos orar segundo a palavra de Deus que está em Isaías capítulo 61, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão libertos e os prisioneiros receberão a liberdade. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma coroa de glória ao invés de cinzas, uma bênção de alegria ao invés de lamento, louvores festivos em lugar de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou lendo uma versão mais simples, que é a versão NVT, e agora nós vamos ler na versão original, Almeida Revista Atualizada. Talvez você esteja mais familiarizado com esses termos, que não deixa de ser a palavra de Deus, mas eu gosto às vezes de usar uma linguagem mais simples, exatamente para que haja uma compreensão. Mas diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os que estão em prisão, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em luto em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Essa palavra, ela é uma projeção, ela é uma profecia. O profeta Isaías está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e pela inspiração do Espírito, ele escreve algo que viria 600 anos depois dele. Ele estava proclamando a vinda de Jesus. Ele estava proclamando um tempo de restauração, um tempo de refrigério, um tempo de bênçãos sobre o povo de Israel. E quando eu leio essa palavra, eu entendo que a restauração de Deus não é somente sobre Israel. A restauração de Deus é sobre toda a humanidade. Porque Jesus disse que ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Jesus veio restaurar a humanidade, socorrer a humanidade. Ele veio nos arrancar das garras do pecado e nos colocar em comunhão com Deus. Então essa palavra, ela também serve para nós. Porque ele disse: eu vos darei o Espírito Santo. Então hoje nós podemos declarar que o Espírito do Senhor está sobre nós. E ele nos ungiu para pregar boas novas àqueles que estão tristes. Ele nos ungiu para falar de salvação aos perdidos, falar de alegria para aqueles que estão tristes, falar de cura para aqueles que estão doentes, falar de libertação para aqueles que estão cativos e oprimidos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, declarando
a salvação, declarando o amor de Deus, o interesse de Deus para curar, para libertar, para salvar, para restaurar e fazer novas todas as coisas para a glória e louvor do nome dele. Apregoando o ano aceitável do Senhor, para a libertação dos cativos e também para curar aqueles que estão quebrantados de coração. Quando fala de quebrantados de coração, são as pessoas que estão tristes, pessoas deprimidas, pessoas que perderam a vontade de viver, pessoas que perderam a alegria da vida, pessoas que não conseguem desfrutar. Quantas pessoas que nós encontramos no dia a dia, quantas pessoas que eu atendo, que me pedem oração, que me pedem ajuda, pessoas que enviam mensagens, e essas pessoas têm tudo, têm uma boa casa, têm uma família saudável, algumas têm um bom poder aquisitivo, estão bem, mas elas sentem uma agonia, sentem um vazio, uma tristeza na alma tão profunda que elas não conseguem entender o motivo disso. Pessoas que têm, mas não são felizes. Pessoas que conquistaram tudo o que desejavam quando se trata da vida profissional, da vida financeira. Talvez se realizaram como homem, como mulher, como profissional, porém a alma está vazia. Há uma dor intensa, uma agonia, uma angústia. Outro dia eu recebi um pedido para visitar uma mulher que já havia tentado contra a própria vida algumas vezes. E quando eu cheguei lá para orar por aquela mulher, a história daquela mulher é que ela estava terrivelmente deprimida. Ela é uma mulher que possui muitas terras. Uma pessoa que mora numa mansão, numas melhores casas da cidade, nos melhores lugares da cidade. Uma pessoa com alto poder aquisitivo, mas ela estava terrivelmente angustiada. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha tudo, mas não era feliz com nada. E eu perguntava para ela, por que a senhora está assim? O que levou a senhora a ficar assim? E ela dizia, pastor, é uma tristeza muito grande. Eu não sei, eu acordo pela manhã bem, de repente, é como se viesse uma pontada no peito. Parece que dói na alma. É uma agonia, é uma angústia. E aí ela começou a me contar da família, e eu comecei a identificar que há um histórico de depressão na família. Várias pessoas da família dela já haviam cometido suicídio. Várias pessoas da família dela já haviam tentado contra a própria vida por causa dessa depressão. Pessoas que conquistaram o império, mas por dentro estavam vazias. Tinham tudo, mas não encontraram a paz. Construíram e edificaram muita coisa, mas não edificaram a sua vida em Deus. E orando por aquela mulher, o espírito maligno que estava oprimindo aquela senhora se manifestou. E quando ele se manifestou, ele declarou através da boca dela que ele já vinha oprimindo aquela família. Era um espírito imundo. Espíritos imundos, eles ficam nas famílias por gerações. E se eles não forem expulsos, se eles não saírem, se não for tratado, ele leva aquela família à ruína. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós lemos aqui o versículo 3 de Isaías 61, está dizendo que o Senhor veio colocar aqueles que estão de luto em alegria, colocar uma coroa de glória ao invés de cinzas, de luto, óleo de alegria no lugar do pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado.
O que a Bíblia está dizendo? Que o único que pode preencher o coração do homem, da mulher, é a presença do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a pessoa ficou com o coração vazio porque ela adquiriu bens, não é isso. A depressão, a tristeza, a angústia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe se a pessoa é intelectual, se ela é simples, não tem isso de homem, mulher, não escolhe idade. Eu já tratei crianças com depressão, eu já tratei pessoas de idade com depressão. Eu me lembro que certo dia eu cheguei no estabelecimento e a mulher me disse: pastor, que bom que o senhor chegou aqui. Eu preciso que o senhor ore pela minha filha. Ela tomou vários medicamentos e por pouco eu não perdi essa menina. Já é a terceira vez que ela faz isso. Ela mais uma vez tentou tirar a própria vida. E como eu não tenho muito conhecimento com aquela família, quando ela falou filha, eu imaginei uma moça formada, uma mulher, mas de repente veio lá de dentro uma criança de 12 anos, uma menina com 12 anos, bela, bem aparentada, uma família bem estruturada, e aquela criança pegou vários medicamentos da avó e tomou aqueles medicamentos numa tentativa contra a própria vida. Existe uma estatística de que cada 12 adolescentes que pesquisam no Google, 8 pesquisam sobre tirar a própria vida. Nós estamos vivendo um tempo de caos. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa geração, não está suportando a pressão. São homens, pais de famílias, são mulheres, mães de famílias, são jovens, são adolescentes, são pessoas mais velhas que estão sendo assoladas pela depressão, assoladas pela tristeza. E não tem essa de você dizer: eu sou bem resolvido. Por quê? Porque muitas vezes nós sofremos um ataques espirituais, ataques que vêm contra as nossas emoções. E quando você menos espera, você sente aquela pressão, você sente aquela dor na alma, uma tristeza. Ninguém trouxe uma má notícia, ninguém te feriu, ninguém te magoou, mas quando menos espera, você sente que a sua frequência vai baixando, você vai ficando triste, você perde a vontade de fazer as coisas, você perde o ânimo, você perde a alegria, você quer ficar mais quietinho. É muito perigoso quando alguém diz que quer ficar sozinho. E hoje isso é muito difundido na internet. A internet hoje fala muito sobre isso. A internet, ela alimenta uma ideia de que pessoas são perigosas. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que aquele que se isola busca a própria ruína. Até Jesus teve amigos. Imagina que Jesus era autossuficiente. Ele não precisava ter pessoas do lado dele. Ele tinha o poder de Deus a seu favor. Ele tinha total comunhão com o Pai. Ele poderia dizer assim: não, sou eu e o Pai, sou eu e Deus, eu não preciso de ninguém. Mas você lendo a história de Jesus, você vê que Jesus escolheu 12 discípulos, fez deles apóstolos. Daqueles 12, ele tinha 3 discípulos que sempre estavam com ele. Além dos discípulos, Jesus tinha amigos, homens como José de Arimateia, como Nicodemos. Havia as mulheres que serviam o ministério de Jesus: Maria Madalena, Ana, Susana, Maria, Marta. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus era um homem de muitas amizades. Jesus era um homem que onde chegava, ele era recebido. Foi recebido na casa de Simão, foi recebido na casa de Zaqueu, sem contar aqueles que a Bíblia não relata. O lugar onde ele serviu a Páscoa, lugares onde ele chegava e saía,
onde ele dormia e ficava. Jesus tinha amigos, Jesus tinha pessoas por perto. E hoje nós vivemos um tempo onde a internet, ela alimenta que você precisa se isolar, que você precisa estar sozinho para vencer na vida. Meus irmãos, em nome de Jesus, esta é uma grande mentira de Satanás. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Até o próprio Deus não vive só. Deus não está só. Quando nós lemos a Bíblia diz que à destra de Deus está o Filho. Diante do trono de Deus está o anjo Gabriel, que serve a Deus. A Bíblia fala de Miguel, o arcanjo, dos 24 anciãos. A Bíblia fala dos querubins, dos serafins, dos anjos. Ou seja, Deus não habita os céus solitário. Então, se até Deus escolheu amigos aqui na terra, e a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé. Deus conversava com Moisés cara a cara. Se nós vemos que até o próprio Deus escolheu pessoas falhas, será que Deus precisa de nós? Será que Deus precisa de pessoas tão limitadas? Não, Deus não precisa. Mas Deus fez isso para nos mostrar que nós não devemos ficar sozinhos. Toda a sua riqueza depende de pessoas. Se você quiser prosperar, você vai depender de pessoas para comprar e vender aquilo que você negocia. Um homem feliz é um homem que tem uma mesa cheia. Eu sempre digo que um homem abençoado não é aquele que constrói muros, é o homem que constrói pontes. O homem feliz não é aquele que edifica cercas, mas aquele que aumenta a sua mesa. Vivemos em tempo em que as pessoas estão cada vez mais solitárias. E quanto mais solitário, mais fácil se torna a missão do inimigo em nos destruir. Pessoas solitárias se tornam egoístas. Pessoas solitárias pensam que ninguém é bom o suficiente para elas. Pessoas solitárias se afastam da comunhão. E a Bíblia diz que se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas eu glorifico a Deus que no versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor veio para edificar. Através de nós, vai edificar os lugares que antigamente foram assolados. O Senhor está nos chamando a uma restauração. O Senhor quer te usar para restaurar vidas, restaurar a sua trajetória, o seu caminho. O Senhor está te chamando para fazer tudo novo. O Senhor está te chamando para restaurar sua casa, restaurar sua família, restaurar a sua alegria, restaurar a sua paz. E eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te visite onde você estiver agora. Que toda tristeza saia da sua alma. Que venha a restauração do Senhor. Que todo sentimento de solidão, de isolamento, saia da sua mente agora. Em nome de Jesus, que o Senhor traga boas amizades, que você tenha bons amigos, e que toda tristeza, toda solidão, toda angústia imposta pelo inimigo, tudo aquilo que o inimigo roubou e destruiu da sua vida, tudo aquilo que o inimigo furtou de você, tudo aquilo que foi destruído e demolido com o passar do tempo, em nome de Jesus, nesta hora, que seja restaurado, que o Senhor traga uma restauração total na sua vida emocional, no seu casamento, nos seus vínculos familiares, com os seus filhos, com os seus familiares, que o Senhor possa restaurar a alegria da sua casa. Pai, em nome de Jesus, quantas famílias que estão vivendo separadas, oh meu Deus, quantas pessoas que estão vivendo solitárias, quantas famílias, ó Pai, que já não têm mais alegria de estarem reunidos à mesa.
Meu Deus, todo o sonho de uma família unida, de uma família feliz, foi frustrado pelo inimigo. Satanás atacou esta casa, separou o marido da mulher, separou a mulher do marido, separou os filhos dos pais, criou revolta e contenda entre irmãos. Meu Deus, eu oro por esta casa onde ninguém entende ninguém, onde há confusão, há discórdia. Meu Deus, há tanta gritaria, há tanta contenda, há tanta divisão, há tantos ciúmes, tanta ira, a inveja habita e o ódio opera. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo é o Espírito da paz, e eu peço ao Senhor agora que envie o teu Espírito Santo nesta casa, que convença essa pessoa, que trabalhe no coração e na mente, para que toda dissensão, toda divisão, toda confusão, toda ira, todo ódio, toda gritaria, toda frieza na alma, seja, meu Deus, arrancada agora. Que o teu Espírito restaure esta casa, restaure a união desta família, restaure o amor deste casal, restaure a alegria dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite esse coração deprimido. Eu oro contra toda depressão agora, todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia. Eu declaro em nome de Jesus neste momento que toda a dor da tristeza, que toda a dor da depressão sai agora. Espírito causador de depressão, espírito de tristeza, toda seta de depressão, toda seta de tristeza e angústia, que saia desta mente agora, saia da mente desta mulher, saia da mente desse homem, saia da mente desta moça, deste rapaz, em nome de Jesus agora. Meu Deus, eu oro neste instante, eu oro neste momento, para que o Senhor visite a mente dessa pessoa. Pai, que o Senhor comece a agir no sistema nervoso, que o Senhor comece a agir nas emoções, que o Senhor comece agora a transformar os pensamentos dessa pessoa. Abra a mente, abra os olhos espirituais, para que eles possam compreender, enxergar e perceber, ó Deus, que ainda há vida para viver. Ó Espírito Santo, toca neste coração agora, arranca essa depressão, arranca esta dor, cura este coração ferido, essa pessoa, meu Pai, que sofreu, meu Deus, uma traição, que foi traída, essa pessoa, meu Pai, que foi enganada, essa pessoa, meu Pai, que foi levada a este sofrimento, essa mãe, meu Pai, que sofre pelo luto porque perdeu um filho, essa mulher que perdeu o marido, este pai que perdeu o filho, perdeu a esposa, meu Deus, essa pessoa que perdeu um familiar, que perdeu uma pessoa que amava, um ente querido, está sofrendo a dor do luto. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie o teu Santo Espírito agora para consolar este coração, ó Deus, porque nenhuma palavra é suficiente, somente a tua presença é suficiente. Visita esta mãe que perdeu o filho tão pequeno, que perdeu, Senhor, esta criança, esta mãe que está chorando o luto de um filho, de uma filha. Oh, meu Deus, essa criança que tinha a vida toda pela frente, essa adolescente que tinha a vida toda e os sonhos pela frente, mas a crueldade do homem, a maldade da vida, as circunstâncias da existência humana e até mesmo, meu Deus, a fúria do inimigo. Ah, meu Deus, a fúria bateu contra esta casa, o espírito da morte entrou nesta família e ceifou vidas valiosas. Oh, Espírito de Deus, eu peço ao Senhor que entre agora, entre na mente desta mãe, entre na mente deste pai, traga o consolo e o conforto divino, em nome de Jesus Cristo. Pai, destrói agora toda maldição de depressão, toda maldição de suicídio, toda maldição de morte, toda maldição de enfermidade. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, quantas pessoas
na família com quadro de depressão, pessoas que foram levadas à loucura. Meu Pai, o espírito maligno entrou nesta família, o espírito imundo tem destruído pessoas, vidas valiosas nessa família, com depressão, com sentimento de morte. Pai, entra agora e traz a vida, muda a mente dessa pessoa. Eu repreendo agora todo espírito de morte, eu repreendo agora todo espírito de depressão, eu repreendo agora toda angústia na alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, enquanto eu oro, meu Deus, nesta oração, o Espírito Santo de Deus me revela que existem pessoas cujo nome foi levado até a feitiçaria. Uma obra de feitiçaria foi feita para tirar a alegria dessa pessoa. Uma pessoa saudável, uma pessoa que era feliz, uma pessoa que tinha um brilho no rosto, uma pessoa que era alegre e contagiava todos com a sua alegria. E por um momento, toda a alegria dessa pessoa foi se dissipando. Alguém que era muito feliz, uma pessoa que irradiava felicidade, mas que neste momento está vivendo uma tristeza sem explicação. E o Espírito Santo de Deus me revela aqui neste momento que essa pessoa está sendo vítima de uma obra de feitiçaria. E eu oro em nome de Jesus agora, para que toda obra de feitiçaria, toda magia, toda obra das trevas, toda bruxaria feita contra a vida dessa pessoa, seja desfeita agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, onde você estiver me assistindo agora. O sangue de Jesus tem poder. Que seja quebrado todo o pacto, que seja desfeito todo o laço. E em nome de Jesus, neste momento, todo mal caia por terra. Toda obra do inferno seja desfeita. Toda magia, toda bruxaria, toda feitiçaria, que seja queimada pelo poder do fogo de Deus. Senhor, envia o teu fogo agora e queima este mal. Queima este mal agora. Queima este mal agora. Desfaz este mal agora, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela que algo foi feito contra uma pessoa que está assistindo essa oração. Você era uma pessoa feliz, você era uma pessoa que irradiava alegria. A sua alegria era contagiante por onde você passava. Mas o espírito maligno, ele usou alguém. O inimigo se incomodava com a sua alegria. Porque a sua alegria, a sua felicidade, era muito mais do que um estado de espírito. Era uma missão. A sua alegria era uma missão. Deus te deu uma missão neste mundo de contagiar as pessoas, de alegrar as pessoas, de gerar felicidade por onde você passava. Porém, o inimigo não suportava isso. O inimigo sabia que quando você abraçava uma pessoa triste, a alegria do Senhor tomava o coração dela. Por muitas vezes você consolou pessoas que estavam em luto. Você tem o poder do Espírito, você tem um dom do Espírito Santo para consolar. Você tem o dom do Espírito Santo para apaziguar, para trazer felicidade. A sua presença já era suficiente. Deus te escolheu para isso. É um dom único. Porém, o espírito maligno, ele não suportava isso que Deus te deu. Então ele usou uma pessoa. Havia uma mulher, e essa mulher não suportava a sua alegria. Ela não suportava a maneira com que você chegava nos lugares e a sua presença era contagiante. E todas as vezes que essa mulher te via, o coração dela fechava.
e ela sentia uma ira, uma raiva muito grande de você. O espírito maligno, vendo o coração desta mulher, ele usou a mente dela e ela procurou um feiticeiro, um bruxo. E ali foi feito um trabalho. Ali foi feita uma bruxaria, uma feitiçaria para destruir a sua alegria. Foi preparado um alimento e este alimento foi levado até você. Alguém te ofereceu algo saboroso, delicioso. E quando você pegou aquilo, você comeu. Você não sabia. E quando você comeu aquilo, o espírito maligno que estava agindo através daquele alimento, ele começou a agir na sua vida. Aquele alimento foi a legalidade, foi a porta de entrada para o inimigo agir em você. Logo depois daqueles dias, aconteceu algumas coisas na sua vida que foram apenas o gatilho para começar uma tristeza. Você perdeu o brilho. Você é a mesma pessoa, porém você já não resplandece mais. Sabe, um objeto que brilha e com o tempo ele foi ficando fosco? Foi o que aconteceu com você. Você foi perdendo o brilho. Você já perdeu a alegria. Você chega nos mesmos lugares, você já não tem mais prazer, você não tem mais ânimo. A sua alegria foi se dissipando como a neblina. E hoje você olha para dentro de si e não se reconhece mais. Mas em nome de Jesus, tudo isso que eu estou falando aqui, eu não falo de mim. É o Espírito Santo de Deus que me revela. E segundo isso que o Espírito Santo de Deus me revela agora, eu oro pela sua vida. E em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo poder do sangue da cruz, eu repreendo e desfaço todo o mal que está na sua vida. Que saia todo o mal agora do seu corpo. Tudo aquilo que foi feito e preparado para destruir a sua alegria está repreendido agora. O sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor te limpe por dentro e por fora. Que saia todo o mal agora. Eu cancelo, anulo e torno sem valor toda feitiçaria e toda bruxaria que foi feita contra a sua vida. Do alimento que você ingeriu. Que seja agora cancelada a sentença de depressão e tristeza. Todo decreto de depressão está anulado agora. Em nome de Jesus, que saia todo o mal agora. Que saia todo o mal agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te visite. Receba a presença e a visitação do Espírito Santo. Receba a alegria de Deus, em nome de Jesus. Talvez você tenha sentido ânsias de vômito enquanto eu orava. Mas saiba que o Senhor está limpando você. Todo o mal que estava alojado em você agora está saindo. Pelo poder do nome de Jesus. Você vai voltar a sorrir. A alegria de Deus vai encher o teu coração. A alegria do Espírito vai encher a tua alma. Você vai voltar a transbordar. E saiba de uma coisa, você tem uma missão. Uma missão de levar a alegria por onde você passar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Comente aqui embaixo. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Comente aí. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Declare isso em nome de Jesus. Siga o nosso canal no YouTube, pr.Gleidson Rodrigues. Siga este canal, participe dos comentários, compartilhe essa oração com alguém. Talvez você conhece um amigo. Talvez a pessoa não estava aqui quando a oração foi feita ao vivo, mas ela está em algum lugar. Talvez tenha mais alguém precisando dessa palavra, e você vai ser o canal de Deus
para levar a palavra a esta pessoa. Compartilhe esse vídeo, curte, comenta, deixa o seu pedido de oração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nós vamos continuar orando por você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.